pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do João Victor Piveta, tudo bem com vocês? Uma boa tarde a todos. Depois do sucesso do livro Nunca Desista de Seus Sonhos, de Augusto Cury, que já deu mais de 30 visualizações, se você não viu, eu vou deixar o link aqui no cards. Depois do sucesso, eu prometi nos outros vídeos, os vídeos recentes, que hoje eu ia gravar o vídeo desse livro aqui, ó. Se chama Não Desista de Você, Viva uma Vida que Faça Sentido, do autor Hernandes Dias Lopes. Mas antes disso, eu vou falar aqui só uma partezinha que eu esqueci de falar do livro Não Desista dos Seus Sonhos. Deixa eu só procurar rapidão. Aqui, ó. A parte se chama Os Sonhos Alimentam a Vida, que acho que essa parte eu não falei no vídeo. Eis o título do prefácio. Não existe uma vida de sucesso sem os sonhos para serem seu combustível. Augusto Cury fala sobre os dois tipos de sonhos conhecidos. O sonho enquanto dormimos e o sonho enquanto estamos acordados. O foco central do livro. No sonho noturno, de quando estamos dormindo, Cury salienta que ele é fundamental para a nossa inteligência, crescimento e para que o sonho, quando estamos acordados, ser válido. É preciso que esse sonho enquanto dormimos seja ativo e constante, mesmo quando não lembramos dele. Tem sua importância para o preparo de nossa mente para nossos sonhos acordados. A partir daí, o livro fala do sonho acordado, aquele que objetivamos e lutamos dia após dia para conquistar. São esses sonhos que são nosso combustível, nosso alimento, aquilo que nos motiva e traz a segurança de sermos merecedores de todo o sucesso que desejarmos e irmos atrás. O autor discorre uma pequena história sobre uma criança que pergunta para um sábio: qual o tamanho do universo? O sábio responde: o tamanho de seu mundo. A criança curiosa pergunta: mas qual é o tamanho do meu mundo? O sábio declara: o seu mundo tem o tamanho dos seus sonhos. Para Cury, nem sempre nossos sonhos são claros no ato. É muito comum eles começarem com apenas ideias, conceitos um tanto confusos e desconexos, que com o tempo vão se tornando mais claros e preciosos. Mas existem muitas pessoas que vão deixando seus sonhos pelo caminho, pois o cansaço da luta por fazê-los se tornar reais acabam por nos desanimar. Cury deixa claro que é preciso continuar, pois os sonhos é que nos dão aquele desejo e motivação para continuar e crescer. Não é possível viver sem sonhar, pois quem não sonha já se deixou vencer pelo fracasso. Não permita que sua luta se torne inútil. Faça como diz o último capítulo do livro: não deixe seus sonhos morrerem. E aqui a outra parte: não desista de você. O foco principal do livro é não desista de você e dos seus sonhos que determinou para a sua vida. Olhe para esses 4 homens, que é Jesus Cristo, Abraham Lincoln, Martin Luther King e o próprio Augusto Cury. Olhe para esses 4 homens, pessoas comuns e que aparentemente não tinham nada de especial, mas que conseguiram mudar o mundo apenas com suas atitudes, sua forma de pensar e principalmente com seus ideais focados em seus sonhos mais profundos. Quando estiver a ponto de desistir, lembre-se dessas pessoas e olhe para você. Se está aqui, é para impactar o mundo de alguma forma, o seu mundo. Então, como o sábio disse para aquela criança, deixe seu mundo ser do tamanho dos seus sonhos. Portanto, lute e persista por eles para ter sua história descrita no universo. Uma história emocionante, né, gente? Agora vamos para o que importa, que é o livro Não Desista de Você e Vive uma Vida que Faça Sentido. Mas antes eu vou ler um resumo bem pequeno da biografia do autor. Hernandes Dias Lopes, natural de Nova Venécia, no Espírito Santo, casado com Udemita Pimentel Lopes, pai de Mariana e Tiago e a nora Renata. Fez o seu curso de bacharel em Teologia no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, São Paulo, no período de 1978 a 1981, e o seu doutorado em Ministério no Reformed Theological Seminary,
em Jackson, Mississippi, nos Estados Unidos, no período de 2000 a 2001. Foi pastor da primeira igreja presbiteriana de Bragança Paulista no período de 1982 a 1984. E desde 1985 é o pastor titular da primeira igreja presbiteriana de Vitória. Também é membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, diretor executivo da Luz para o Caminho e pastor colaborador da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. É conferencista e escritor, com mais de 144 livros publicados. Esse daqui foi um deles, que foi lançado em 2015. E aqui também tem uma frase dele, ou melhor, duas frases dele. Confie em Deus e coloque os pés na estrada da fé. E prossiga, sabendo que Deus jamais vai desamparar você. E a segunda é: a maior necessidade da igreja é conhecer o Evangelho, viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Agora eu vou ler uma descrição. Esses dois links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pode deixar. Aqui tem uma descrição do livro, que também está aqui no livro. Em Não Desista de Você, o autor aborda um tema polêmico, cheio de incompreensões, mitos e tabus, que é o suicídio, e que ao longo dos anos tem se tornado um grande desafio. Primeiro, porque não se trata de um tema desafiador para aqueles que de alguma forma não se sentiram confrontados por ele. Segundo, porque ao confrontarmos o suicídio, nós nos deparamos com muitas perguntas difíceis que deixam angustiadas as pessoas que ficam em busca de respostas. Mesmo havendo pistas como bilhetes deixados antes de morrer, as perguntas continuarão sem respostas. Serão sempre só perguntas que pouco nos ajudam a entender por que alguém desiste de viver. Terceiro, porque somos educados em meio a muitas crenças que o condenam por motivos diversos, principalmente por questões religiosas que consideram que nossa vida não nos pertence. Assim, qualquer gesto que demonstre que desistimos de nossa existência é considerado um ato abominável, agressivo e desrespeitoso contra o Criador, a sociedade e a família, que nos condenam por motivos diversos. Ou seja, o tema principal do livro é o suicídio, que dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que eu vou estar falando mais sobre esse tema, porque esse livro aqui, ele fala só disso, mas eu só vou falar do prefácio, que é o comecinho. O resto eu vou fazer pesquisas também, pesquisas que sejam corretas, e vou basear também no livro. Daí dia 10 de setembro eu vou estar fazendo um vídeo relacionado a isso. Beleza? Agora eu vou ler o prefácio para vocês. Nesse prefácio tem uma historinha de um cara que ia pular de uma ponte. Só dando um pequeno spoiler para vocês. Era uma tarde de um dia comum da semana. Atravessava de carro a terceira ponte de Vitória, de volta para minha casa, quando me deparei com um grande engarrafamento no meio da ponte. Com o trânsito parado, os motoristas desciam de seus automóveis para ver a causa do congestionamento. Para minha tristeza, o motivo era um rapaz, imóvel no parapeito da ponte, a quem os bombeiros tentavam persuadir a não dar cabo de sua vida. Doeu profundamente meu coração tal cena e, principalmente, a atitude de desdém e desumanidade da multidão ao discutir o caso, algo difícil de ser aceito. Enquanto orava e ligava para amigos e familiares cristãos pedindo intercessão por aquele pobre desesperado, pessoas gritavam ao meu lado: "Pula! Pula! Acaba logo com essa palhaçada, tenho mais o que fazer. Se me der R$1, eu empurro." Fechei o vidro do carro, pois aquelas palavras me agrediam. E ali estava eu sem ação, diante daquela cena. Lembrei-me de Jesus em sua crucificação à espera do julgamento, enquanto o povo gritava: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Pensei o quanto o homem se torna um ser anencéfalo quando a multidão repete palavras sem nem mesmo refletir sobre elas.
Peguei uma caneta e comecei a escrever sobre o que via. Perguntei a Deus o que ele queria me ensinar com aquela história tão triste. Pensei em escrever sobre o suicídio e fiquei em busca de uma reflexão mais apropriada ao tema. Principalmente por ser um profissional que sempre lida com situações como essa. Pensava o quanto a sociedade, embora disponha de tantas informações, não conhece nem compreende a complexidade da relação entre o homem e sua saúde, de um modo integral, com as circunstâncias socioeconômicas e culturais de sua vida. E quão injusta e insensível vai se tornando, construindo corações e mentes cada vez mais cauterizados para o amor. Alguns meses depois, a história daquele rapaz passou a ser uma realidade em minha família. Vivemos e sofremos cada aspecto do processo de lidar com o suicídio. O chão foi arrancado debaixo de nossos pés, o coração ficou partido e estraçalhado. Um verdadeiro tsunami passou em nossa vida. Os estragos foram muitos e alguns danos grandes e irreparáveis. Foi uma dor imensa e sentimos uma impotência fenomenal. Lembrei-me da história do rapaz da ponte e, consternado, percebi diversos sinais de que Deus me preparava para lidar com uma situação que jamais pensei viver. Em meio a muita dor, o cuidado de Deus sempre foi presente de forma pessoal por intermédio de amigos, familiares, pastores, entre eles o Rev, não sei o que significa, Hernandes. Aprendi a louvar a Deus na dor mais profunda e aceitar a sua soberania. Aprendi que, embora não tenha respostas a inquietantes indagações de minha mente, posso descansar no fato de que tudo está sob o controle do Eterno. Jamais me esquecerei das palavras do profeta Isaías em que o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. É Isaías capítulo 55, versículos 8, 9 e 11. No entanto, quanto vale a vida de um homem para Deus, para a família e para a sociedade? Quanto vale nossa vida para um mundo cujos valores estão distorcidos e cujo sistema o torna cada vez mais só, mais doente e deprimido? A vida do homem custou um preço elevado para Jesus. Para salvar-nos, ele deu-nos sua própria vida. Todavia, em um mundo onde Jesus cada vez mais não passa de um homem comum, e onde ele não é nosso verdadeiro Salvador, a vida humana se torna cada vez mais sem sentido e sem valor. Morremos por nada. Quem se importa? Quem quer pagar o preço do cuidado, do envolvimento, do socorro, do tomar as dores do outro? Caminhamos céleres para a autodestruição, e o foco do homem está no salvar a si mesmo. Envolver-se, proteger, livrar e cuidar são atitudes cada vez mais egocêntricas. Que importa a morte de mais numa sociedade em que morrer violentamente, seja de que forma for, homicídio ou suicídio, é uma rotina diária na vida das pessoas? Uma anestesia emocional acometeu nossa sociedade capitalista, egocêntrica e desumanizada. Vivemos em um paradoxo, pois, embora possamos produzir cada vez mais os meios de salvar as pessoas de sua enfermidade, também cada vez mais vemos o adoecimento com suas múltiplas expressões de sofrimento e dores, principalmente da alma. O suicídio, hoje, segundo os estudiosos, é uma expressão radical de uma crise de despersonificação. O mundo contemporâneo assumiu abertamente suas tendências destrutivas. E o que dizer dos estudos que mostram que o suicídio funciona como estímulo a outros, principalmente numa sociedade que gera desesperança para o homem e que considera a autodestruição como solução para o desespero humano? Agora, assim, o resto do prefácio eu vou deixar no final do vídeo, porque são 10 páginas e as páginas são um pouco grandes. Mas deu pra entender, né, um pouquinho do que ele vai falar, né? Essa história do cara da ponte me emocionou demais. Eu não chorei, mas meu coração estava partido. Eu senti que, como as pessoas são ignorantes em relação ao suicídio, em relação a ajudar o próximo.
E daí o pastor, ele lembrou da história de Jesus Cristo, né? Que ele foi crucificado e as pessoas falaram a mesma coisa. Falaram assim, crucifica-o, crucifica-o, sabendo que ele era inocente. Ou seja, as pessoas ficaram egoístas, egocêntricas. Pensavam só em si próprio, não se importavam com a dor do outro. Nem se importavam com o que a pessoa estava passando. Isso que a sociedade de hoje nos impõe. Neste século XXI nesse século tão doente, vamos dizer. Que muita gente precisa fazer terapia, muita gente precisa ir ao psicólogo, muita gente precisa tomar remédio para controlar suas emoções, muita gente precisa abrir sua mente, muitas pessoas precisam de saúde mental. Quantas pessoas estão viciadas nesse mundo? Quantas pessoas estão sofrendo, querendo morrer, querendo que a vida acabe de uma vez por todas? Nós somos seres tão ingratos com a vida que nós temos que desistir. A gente pensa que desistir é uma solução, e não é, gente. A solução é encarar os problemas, lidá-los, enfrentar, buscar a Deus. Mas esse foi o vídeo de hoje. O restante do livro eu vou falar dia 10 de setembro, então aguenta o coraçãozinho, aguenta a ansiedade até lá. Que aí, em setembro é um mês ótimo para falar sobre isto. E deu para entender um pouquinho do que se trata o livro, né? Ele só vai falar sobre o suicídio, os enganos, os mitos, a prevenção, o que fazer e tal. E tudo isso eu vou explicar no vídeo dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então eu gostaria que vocês sejam felizes, continuem batalhando muito. Eu espero que consigam vencer seus desafios. Por favor, não pensem em morrer. A vida de vocês é muito incrível, é uma dádiva, é um presente que Deus nos deu, tá? Eu espero que você consiga buscar mais a Ele nesses períodos, principalmente no período desta pandemia de coronavírus, que até agora não passou, mas a gente tem que torcer para que passe, porque vai passar, tudo vai ficar bem, tá bom? E eu espero que você se cuide. Um beijo e até o próximo vídeo. E ficar de olho nas frases que eu vou colocar no final do vídeo. Hoping it would save me. Too many times. My love, he makes it feel like nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, one, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna